O supermercado estava cheio. O barulho constante de carrinhos se chocando e crianças pedindo doces se misturava à música ambiente que tocava baixinho. Mas para o sargento Rafael Lima, tudo isso desapareceu no momento em que viu aquela menina. Antes de continuarmos, me diga de onde está falando, pois eu amo saber a localização de vocês. Se estiver gostando da história, se inscreva no canal. Ela tinha cerca de 8 anos. Um vestido rosa desbotado, que parecia ter passado por muitas lavagens, e tênis gastos que mal seguravam a sola. O cabelo castanho estava preso de forma apressada, alguns fios soltos caindo sobre o rosto pálido. Ela caminhava ao lado de um homem de meia idade, que segurava seu braço com firmeza. Não era o tipo de toque protetor que um pai ou tio daria. Era uma prisão. Então aconteceu. A menina olhou diretamente para Rafael, como se estivesse reunindo toda a coragem do mundo, e fez um gesto. Levantou a mão, palma voltada para ele. Em seguida, dobrou o polegar sobre a palma e fechou os outros dedos por cima. Escondendo o polegar, o coração de Rafael disparou. Ele conhecia aquele gesto. Não era aceno, não era brincadeira. Era o sinal internacional de socorro silencioso. Me ajude. Por um instante, o policial congelou. As pessoas passavam. Os carrinhos continuavam a ranger no chão encerado. Mas para ele, o mundo tinha parado. O homem ao lado da menina puxou o braço dela para baixo, como se não quisesse que chamasse atenção. O olhar dele, rápido e nervoso, varria o corredor, como quem procura ameaças invisíveis. O instinto policial de Rafael gritou. Aquilo não era coincidência. Ele tirou discretamente o celular do bolso, mandou uma mensagem rápida para um colega de plantão. Possível menor em risco. Supermercado Extra, Vila Esperança. Homem cerca de 40 anos, com menina apros, 8 anos, solicitando apoio. Enquanto digitava, manteve os olhos fixos no homem. Ele não podia intervir sem certeza. Não naquele momento. Não com tanta gente em volta, e sem saber se o suspeito estava armado. A menina não olhou mais para trás. Cabeça baixa, passos curtos, parecia encolher cada vez que o homem apertava o braço dela. Meia hora antes, Rafael estava em outro clima. Domingo de folga. Tinha decidido passar no supermercado para comprar alguns ingredientes para o churrasco do dia seguinte. Sua esposa, Joana, já o esperava em casa, com a lista de compras e o sorriso habitual. Ele pensava em qual corte de carne levar quando entrou no corredor de enlatados e, por acaso, viu a cena. O supermercado Extra de Vila Esperança estava lotado naquele fim de tarde. Era o típico movimento de famílias se preparando para a semana. Crianças correndo atrás dos pais, carrinhos cheios de pacotes e o som das caixas registradoras tocando sem parar. O cheiro misturava detergente, pão recém-assado e tempero de frango. Rafael usava jeans e camiseta simples. Ninguém ali sabia que ele era policial militar há 15 anos. Um homem que já tinha visto de tudo nas ruas de São Paulo, de furtos banais a crimes hediondos. Ele sabia ler expressões, sabia quando algo estava errado. E agora todos os sinais estavam diante dele. A dupla virou para o corredor de produtos de limpeza. Rafael seguiu, mantendo distância suficiente para não levantar suspeitas. Sua postura era casual, como se estivesse procurando sabão em pó, mas cada músculo do seu corpo estava em alerta. Ele observou. O homem não soltava o braço da menina, nem para ela pegar algo na prateleira. Os olhos dele se moviam rápido, sempre atentos ao redor. A menina evitava contato visual com qualquer pessoa, como se temesse ser vista. Rafael sabia que o gesto de socorro não era usado por acaso. Tinha aprendido sobre ele em um treinamento recente, criado para ajudar vítimas de abuso ou sequestro que não pudessem falar. Era discreto, mas poderoso, se quem visse soubesse interpretar. Ele parou diante de uma prateleira de amaciantes, fingindo comparar preços, enquanto tentava ouvir a conversa. Tio Mário, posso pegar um doce? A voz da menina era baixa, quase um sussurro. Boas, cala a boca, Maria. Você já me dá trabalho demais, respondeu o homem ríspido. O tom dele fez o sangue de Rafael ferver. Não havia carinho, apenas impaciência e irritação. A menina encolheu os ombros, apertando o vestido com a mão livre. Rafael analisou rapidamente as possibilidades. Talvez fosse realmente o tio. Talvez a menina fosse apenas tímida. Mas e se não fosse? E se aquela fosse a única chance dela de pedir ajuda? Ele já tinha visto casos em que uma oportunidade perdida custou a vida de alguém.
O rádio do celular vibrou com a resposta do colega. Apoio a caminho. 5 minutos. 5 minutos. Podia ser tempo suficiente. Ou tarde demais. A dupla seguiu para a área dos frios. Rafael manteve o ritmo, sempre a 3 corredores de distância. Uma senhora passou por ele empurrando o carrinho e quase encostou no ombro dele, mas Rafael nem percebeu. Seus olhos estavam fixos na menina. Por um momento, ela levantou o olhar e seus olhos se cruzaram de novo. Havia algo ali que Rafael conhecia bem, medo misturado com esperança. Era como se ela dissesse sem palavras: "Por favor, não me deixe aqui." Eles chegaram ao caixa. Rafael se posicionou na fila ao lado. O homem, agora identificado como Mário, pela carteira que tirou do bolso, pagou as compras com dinheiro amassado, resmungando sobre o preço. A menina não disse nada. A viatura finalmente chegou, estacionando discretamente próximo à saída. Rafael soltou o ar, mas não relaxou. Ainda havia risco. Ele precisava agir no momento certo, sem assustar a menina ou provocar uma reação agressiva do homem. Enquanto saíam, Rafael enviou um último aviso pelo celular. Abordagem na saída, apoio pela esquerda. Criança à direita do suspeito. Eles atravessaram as portas automáticas. O ar quente da rua bateu no rosto de Rafael. O sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A sombra do homem se projetava longa no chão. Rafael deu 3 passos, rápidos, aproximando-se. O homem notou algo e virou-se para trás, os olhos estreitando. Rafael percebeu. Se não agisse naquele instante, poderia perder a chance. Ele deu mais 2 passos, pronto para falar. E então algo inesperado aconteceu. A menina tropeçou. O homem a segurou pelo braço, não para ajudá-la, mas para evitar que caísse no chão. O aperto foi tão forte que ela fez uma expressão de dor. Rafael não esperou mais. Boa tarde, senhor. Polícia Militar. Preciso que me acompanhe para algumas perguntas. O homem franziu a testa tentando sorrir. Tem algum problema, doutor? Tô só com minha sobrinha aqui. Gabriel manteve o tom calmo, mas o olhar firme. Vamos conversar ali na viatura. É rápido? O homem hesitou. A menina por trás dele olhou para Rafael com os olhos arregalados e de novo fez o sinal. Rafael não hesitou. A voz que escolheu manter calma tinha, por dentro, a pressa de quem sabia que cada segundo era decisivo. O homem que se identificara como Mário enrijeceu quando ouviu a aproximação. Tentou parecer natural, como se uma abordagem policial no estacionamento fosse rotina. Rafael manteve o tom profissional. Boa tarde, senhor. Polícia Militar. Preciso que me acompanhe para algumas perguntas. Mário respondeu com voz ensaiada. Claro, doutor, vamos conversar. Sou o tio da menina. Estamos só saindo das compras. Rafael pediu a documentação e observou a dinâmica entre os dois. Maria, atrás dele, inclinava o corpo como quem quer desaparecer. O aperto no braço não diminuíra. Parecia aumentar quando percebeu estar sendo seguida. Enquanto verificava os documentos, Rafael discretamente mandou a localização e a descrição pelo rádio. Pediu apoio e informou que levaria a menina para conversar separadamente, em respeito à sua privacidade. 5 minutos depois, uma viatura estacionou. Mas Rafael sabia que precisava ganhar a confiança da criança. Escolheu um tom suave. Maria, tudo bem? Perguntou, agachando-se para ficar à altura dela. Você se chama Maria, certo? Ela piscou, os olhos úmidos. A voz veio baixa. Sim. Você está com dor? Continuou, olhando para o braço marcado. Maria sacudiu a cabeça. O homem ao lado balançou a cabeça em reprovação. Rafael evitou palavras bruscas que pudessem assustá-la e pediu aos colegas que mantivessem distância. Convidou Maria para entrar na viatura, prometendo que seria rápido e que estava ali para ajudá-la. Ela hesitou. Olhou para Mário, que tentou segurá-la com mais força. Nesse instante, Maria encostou a cabeça no braço do homem e sussurrou algo que Rafael não entendeu. O policial inclinou-se. O que foi, querida? Perguntou. Ele vai me mandar para o orfanato, sussurrou ela num fio de voz. Se eu contar, me manda para longe. A confissão, pequena e pesada, confirmou a suspeita. Rafael manteve a calma. Obrigado por me contar. Ninguém vai te mandar se você não quiser. Vou te levar para um lugar seguro, tá bom? Sérgio tentou intervir, elevando o tom. Isso é dramatização. Minha sobrinha tem problema de comportamento.
Rafael olhou firme. Senhor, vamos levar a menina para conversar com uma assistente social e confirmar a situação. Se o senhor é responsável, colabore. Caso contrário, a senhora tem o direito de acompanhar. No caminho para a delegacia, Rafael conversou com a menina sobre coisas simples: escola, desenho, praia. Aos poucos, Maria respondeu com frases curtas e riu timidamente, ao falar de uma professora que gostava de histórias. O riso foi um pequeno sinal de vida. Na delegacia, a equipe de proteção à criança já esperava. A assistente social levou Maria para um ambiente acolhedor, com brinquedos e paredes coloridas. Rafael ficou na sala ao lado, prestando declarações e entregando os documentos de Mário. Enquanto os profissionais ouviam o homem, Rafael notou contradições nos relatos, evasivas sobre a mãe, e justificativas frágeis sobre dinheiro. A assistente, com experiência, observou marcas no corpo da menina e sinais de negligência, roupas gastas, higiene precária e sinais de desnutrição leve. A investigação preliminar apontou para algo mais do que um caso isolado. Mário alegava ter a guarda desde a morte da mãe há 6 meses, mas não apresentava documentos que comprovassem transferência de tutela ou sustento regular. Vizinhos relataram gritos vindos do apartamento e longos períodos em que Maria ficava sozinha. Um morador contou que via a geladeira quase vazia. Com base nas evidências iniciais, a autoridade determinou o afastamento temporário de Maria do convívio com Mário enquanto o caso era apurado. Ela foi encaminhada a um abrigo temporário administrado por uma ONG, onde teria acompanhamento psicológico e médico. A psicóloga descreveu um quadro de medo crônico e desconfiança em relação a adultos. Exatamente o que Rafael notara no supermercado. Rafael não conseguiu tirar a menina da cabeça. À noite, contou tudo para Joana, que se sensibilizou profundamente. Professora de educação infantil, ela ofereceu apoio nas visitas ao abrigo. Dias depois, o casal foi até lá com livros e lápis coloridos. No primeiro encontro, Maria manteve-se em silêncio, observando. Quando Joana abriu um caderno em branco e mostrou como desenhar um sol, a menina esticou a mão e pegou um lápis. A conexão foi lenta. Maria desenhou casas, árvores tortas, uma geladeira vazia. Aos poucos contou em retalhos sobre faltar à escola e dormir em um colchão no chão. Joana colocou a mão sobre a dela, sem pressa, oferecendo companhia. Rafael sentiu que aquele envolvimento tinha virado algo. O pessoal queria ver Maria segura. Nos dias seguintes, depoimentos e documentos começaram a confirmar um padrão de exploração financeira e negligência. Mário havia vendido pertences do apartamento, gastando o dinheiro com bebida e apostas, segundo extratos e relatos. Diante de indícios consistentes, a polícia prendeu Mário preventivamente por maus tratos e apropriação indébita dos bens da menor. O processo se encaminharia por meses. Perícias, audiências, avaliação do Ministério Público. Mas naquele momento, o mais urgente era o bem-estar da criança. Maria recebeu atendimento médico, roupas novas e, pela primeira vez em muito tempo, uma noite inteira de sono sem pesadelos. Joana e Rafael visitavam regularmente. Cada visita era marcada por avanços pequenos, um abraço que durou mais que o habitual, um desenho entregue com orgulho. A recuperação era lenta, exigia profissionais, paciência e tempo. Ainda assim havia esperança. Rafael sabia que o caminho até uma solução definitiva seria longo. Havia uma fila de burocracia a enfrentar se quisessem tentar a guarda. Porém, enquanto acompanhava a menina no parque improvisado do abrigo, vendo-a correr atrás de um pipa colorido, percebeu que a vida de Maria já havia mudado naquele domingo em que alguém decifrou um gesto silencioso. Maria sorriu e, naquele instante, a esperança voltou a brilhar novamente. Depois que Mário foi preso, a tranquilidade de Maria ainda era apenas um sonho distante. O abrigo temporário onde ela fora acolhida era um lugar seguro, mas estranho e frio para uma menina que, até pouco tempo atrás, não sabia o que era segurança. Rafael e Joana visitavam Maria regularmente. Cada encontro era como uma pequena vitória. Na primeira visita, a menina mal os olhou nos olhos, tímida e desconfiada. Mas havia algo ali, uma esperança que não podia ser ignorada. Joana, com sua experiência como professora de educação infantil, sabia que a recuperação de Maria seria lenta
e exigiria muito amor e paciência. Ela levou livros, brinquedos e desenhos para mostrar que havia um mundo lá fora que poderia ser gentil. Rafael, por sua vez, sentia uma mistura de proteção e uma vontade imensa de reparar o dano que Mário havia causado. Ele não queria apenas ser o policial que resgatou Maria, queria ser alguém que faria a diferença para o resto da vida dela. Nos primeiros dias, Maria permanecia calada, evitando contato visual, encolhida num canto do quarto. Mas aos poucos, ao sentir que podia confiar, começou a falar em pequenos fragmentos. Contava sobre a mãe que havia perdido, sobre a escola que havia abandonado, sobre os dias vazios em que Mário sumia para gastar o dinheiro que deveria ser dela. Joana percebeu que a menina tinha um talento especial para a arte. Quando entregou a ela um caderno em branco e um lápis, Maria começou a desenhar casas, árvores, figuras humanas, algumas delas com olhos grandes e vazios, como se estivessem olhando para algo que ninguém mais via. "Você gosta de desenhar, não é?" perguntou Joana, sorrindo. "Gosto", respondeu a menina com uma voz tão fraca que parecia um sussurro. Esses momentos eram preciosos para Rafael e Joana. Eles começaram a conversar sobre o futuro, e a possibilidade de uma adoção começou a se tornar real. O processo seria longo, burocrático e cheio de desafios, mas eles estavam determinados. Os dias se transformaram em semanas. Os assistentes sociais fizeram diversas visitas, verificando a situação de Rafael e Joana. Eles tiveram que comprovar que tinham condições financeiras, psicológicas e emocionais para assumir a guarda definitiva de uma criança que carregava tantos traumas. Joana frequentava cursos e palestras sobre trauma infantil e métodos de acolhimento, enquanto Rafael usava suas folgas para garantir que tudo estivesse em ordem. Eles se tornaram um time unidos pelo desejo de dar a Maria um lar de verdade. Maria também começou a frequentar uma escola nova, com apoio psicológico constante. No começo, ela tinha dificuldades para interagir com as outras o futuro, e a possibilidade de uma adoção começou a se tornar real. O processo seria longo, burocrático e cheio de desafios, mas eles estavam determinados. Os dias se transformaram em semanas. Os assistentes sociais fizeram diversas visitas, verificando a situação de Rafael e Joana. Eles tiveram que comprovar que tinham condições financeiras, psicológicas e emocionais para assumir a guarda definitiva de uma criança que carregava tantos traumas. Joana frequentava cursos e palestras sobre trauma infantil e métodos de acolhimento, enquanto Rafael usava suas folgas para garantir que tudo estivesse em ordem. Eles se tornaram um time, unidos pelo desejo de dar a Maria um lar de verdade. Maria também começou a frequentar uma escola nova, com apoio psicológico constante. No começo, ela tinha dificuldades para interagir com as outras crianças, preferindo se esconder atrás de livros e desenhos. Mas aos poucos, sua confiança cresceu. E ela fez amigos, alguns colegas curiosos que aprenderam o sinal secreto que ela havia usado no supermercado. Foi um processo de transformação lento, mas real. Maria passou a sorrir mais, a perguntar sobre o mundo e até a falar sobre sonhos, de ser bailarina, de viajar para a praia, de ter uma família que a amasse de verdade. Enquanto isso, o processo judicial avançava. Mário, agora detido, tentava reverter a situação, alegando arrependimento e vontade de mudar. Mas as provas acumuladas e os relatos das testemunhas pesavam contra ele. Em uma audiência decisiva, a juíza foi clara. Os maus-tratos e a apropriação indevida foram comprovados e Mário perdeu qualquer direito sobre Maria. A guarda provisória seria concedida a Rafael e Joana, sob supervisão do Ministério Público. No dia da decisão, Maria esteve presente na sala de audiência. Apesar do medo, segurou firme a mão de Joana, que estava ao seu lado. Quando a juíza anunciou a decisão, os olhos da menina se encheram de lágrimas de alívio. "Vocês são minha família?" perguntou Maria. "Sim, minha filha", respondeu Joana, abraçando-a. Rafael sentiu o peito explodir de emoção. Aquela não era apenas uma vitória, era o início de uma nova vida para todos eles.